Já estamos de volta, eu converso com o Frei Rosântimo, franciscano, e agora vamos falar de... São João Batista. Isso mesmo, vamos lá. Maravilhoso. São os 3 grandes santos do mês de junho. Já falamos um pouquinho de Santo Antônio e agora São João Batista. Ele, já o nome já diz, ele tem um apelido, né? Sabe de onde esse santo? Olha que linda essa imagem, ela é esculpida toda em madeira. Maravilhosa. Lá do século XVI, XVII, transição. Lá do Santuário Santo Antônio do Valongo. Tá vendo? Que lindo, muito bonito. Lindo. Que bom. A foto que a Elaine produziu para nós. Aliás, se mostrar todo o santuário do Valongo, o altar-mor, ele mostra os 3 grandes santos. Isto, de um lado está São João Batista, do outro lado São Pedro, que nós vamos falar no outro bloco, e no centro o padroeiro português Santo Antônio, aquela imagem trazida de Portugal e que está ali o chamado Santo Teimoso. Porque você sabe que essa igreja é para ser destruída. Mesmo? Sim, quando o progresso chegou ali, estava já para ser eliminada e iram arrancar. Os operários foram arrancar o padroeiro Santo Antônio para destruir, para poder acabar com a igreja. E eles, tanto quanto forçavam, o santo mais pesado ficava, eles ficaram assustados, saíram de lá e foram contar para todos, nós não conseguimos tirar o santo de lá, está muito pesado. E interferiram até, na época, o imperador, né, o ano 1800 e pouco, interferiu o imperador disse, não, se o santo não está pesado, porque ele não quer sair de lá, então deixa a igreja. E salvou a igreja, o convento foi destruído e ficou a igreja. E você vê que beleza, lá está as 3 imagens e os 3 santos celebrados no mês de julho. Mas vamos falar um pouquinho de João Batista. O que você... Ele era primo de Jesus? Isso mesmo, o primo de Jesus. Ele nasceu 6 meses antes de Jesus, de Isabel. Inclusive Maria encontra com Isabel. E nesse encontro de 2 mães, 2 crianças que se encontram. Jesus, o Salvador, e João Batista, o precursor. Ele é o precursor. Jesus disse, jamais nasceu tão grande homem de uma mãe e de uma humanidade tão grande como João Batista. Ele foi o último dos profetas. Nós tivemos no Antigo Testamento tantos e quantos profetas. Ele foi o último profeta, ligando o Antigo Testamento ao Novo Testamento. Olha que catequese bonita, né? É mesmo. Então, ele batizou o próprio Jesus. Sim. E o batismo dele era o batismo de conversão, de transformação, de renovação de uma vida nova. Água que lava, que limpa e purifica. Então João Batista, ele era muito radical e falava, denunciava e perdeu a cabeça por Jesus Cristo. Sim. Ele denunciou lá o Herodes e Herodíades, que tinham lá uma comparsa, irmão, tá, uma coisa lá que não nada muito boa, né? Não precisa dizer aqui, todo mundo conhece, sabe, né? Aquela coisa que não era bem correta. Ele denunciou. Herodíades ficou com tanto ódio dele, tanto ódio dela ficar público e todo mundo saber. Não tinha um meio de comunicação como esse hoje, sim, essa beleza que a gente possa falar, anunciar, e esse espaço que você abre para chegar até os corações e saber. Então era o João Batista. Tudo que ele falava, todos acreditavam, porque ele vivia o que ele falava. Olha que forte isso. Isso é falar de verdade. E quando ele falou e denunciou Herodíades, que estava em comparsa com o irmão, estava vivendo uma vida lá, né, carnal. Sim. Quando ele denunciou isto, mas atrás disso estava o quê? Essa gente vivendo assim está corrompendo, está explorando, está eliminando, está aproveitando da situação do nosso povo. Quando João Batista denunciou, anunciando a palavra e o Jesus que vem, ela odiou. Olha que pedido, você pode pedir o que você quiser no meu reino, disse Herodes, naquela grande festa do seu aniversário. Aí a mãe, a Herodíades, pede, eu quero a cabeça de João Batista na bandeja. Que coisa, hein? E aí então a grande força de João Batista, um homem corajoso e de anunciar, denunciar aquilo que está errado. Agora, por que existe uma sempre fogueira no dia de São João? É interessante, a fogueira é assim, porque aí vem de novo os meios de comunicação. E
esse seu programa a gente percebe isso, a comunicação para a verdade e a paz. O nome é lindo, né? Fala da vida e para promover a vida. João Batista, quando ele nasceu, e todos estavam nessa expectativa, é algo muito profético. A mãe idosa, o pai nunca mais tinha esperança de ter um filho, e não ter filho no tempo de Jesus, nesse tempo de João Batista, era uma desgraça terrível. Era uma maldição de Deus ao não ter a procriação. Então, quando João Batista foi anunciado pelo anjo no templo, porque Zacarias, o pai dele, era sacerdote do templo, anunciado pelo anjo, ele acreditou, ela grávida, todos estavam na expectativa, quando vai nascer esse menino, anunciado por Deus, pelo sacerdote Zacarias, e aí por Isabel. Era um casal muito querido e líder do povo da região, onde reuniam ele como sacerdote. E o que aconteceu? Quando ele nasceu, acendeu-se então a comunicação, uma fogueira aqui, porque lá na terra de Jesus são muitos montes e vales, né? Então acendeu a fogueira. Quando acendeu essa fogueira, a outro também acendeu a fogueira, disse, nasceu João Batista. Esse acendeu, o outro acendeu, nasceu João Batista, outra, e foram acendendo as fogueiras de comunicação. Nasceu o precursor, aquele que vai anunciar a luz. Eles não tinham energia elétrica como nós hoje. Então, a luz, aquilo que limpa, que purifica, que renova, sempre foi o fogo. Então, o fogo iluminando, anunciando o nascimento de João Batista. E depois, imagine, o nascimento de Jesus, o Natal que João Batista anuncia. Que beleza! Vamos falar mais no nosso próximo bloco. Ouça agora uma dica do Alberto Santini Filho, terapeuta ortomolecular. Terapeuta Alberto, é preciso tomar muitos comprimidos na terapia ortomolecular? A terapia ortomolecular, com ênfase nos oligoelementos, que são elementos químicos tirados de alimentos, com menos de 1 miligrama, eles são pequenininhos, porém eles são catalisadores, eles são reagentes. A nossa visão não é te dar a quantidade, e sim produzir a reação. E eu falo que isso, na verdade, hoje é feito de uma forma muito simples, onde a reposição é feita pela derme, tanto na sua casa quanto no instituto. No instituto nós usamos um aparelhinho que chama ionizador, que emite ondas galvânicas da região do antebraço ou na panturrilha, dependendo do caso, onde nele embaixo vai um gel com todos os oligoelementos relacionados à estrutura que cada um precisa. Essa estrutura de elementos está relacionada à personalidade, ao lado emocional e ao lado físico. Então aqui é um gel que é ionizado no instituto, e em casa é o tipo de uma loção e de um gel, tipo aqueles gels hormonais que hoje existem. Hoje existem até adesivos anticoncepcionais. Nós optamos pela visão da loção e do gel, porque não tem aquela colinha que às vezes dava hiperemia na pele das pessoas, às vezes até uma reação alérgica. E o gel e a loção não acontece isso, são produtos totalmente antialérgicos, onde você coloca no antebraço uma gota do tamanho de um feijão. É como se fosse um comprimido rico em elementos. Só que, em vez de engolir pela boca, eu diria que as boquinhas serão os nossos próprios poros, mas eles se tornarão boquinhas inteligentes, porque eles selecionam o que é necessário. O que não chegou no nível, ele elimina, e então ele evita o excesso, também o problema digestivo. Então ficou uma maneira super simples, as pessoas gostaram muito e vemos obter uns resultados muito grandes com todos os produtos que utilizamos. São registrados tanto na Anvisa quanto também no Ministério da Saúde. E isso na avaliação eu vou explicar em detalhes para vocês. Tenho certeza que vocês vão sair assim com vontade e acreditando no tratamento. A fé e a ciência é o que traz o melhor resultado para vocês. No universo, tudo está em movimento. No espaço, o tempo é marcado pelo ritmo dos astros. O céu e a terra devem se mover em sincronia, para que a harmonia se faça presente em nossas vidas. Escola Santista de Astrologia. Cursos e atendimentos. Telefone 3284-9714.